Fala galera, meu nome é João, eu também quero falar no podcast. Eu 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 quero falar no podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco controverso, que muita gente fala que a gente não fala sobre isso, que não tem que discutir sobre isso, mas eu acho que é importantíssimo falar. Eu fui criado dentro dessa cultura, né? Eu não falei ainda, mas é a cultura futebolística. Mas hoje eu tenho uma convidada super massa, super especial e que está sendo muito massa essa troca que a gente tem tido, que é a Paula Árvores, que eu e Joyce conhecemos como Paulinda. E aí, Paula, como é que você tá? Tudo bem? Ei, João, tudo bem e você? Agradeço Não, demais o convite, viu? satisfa... E já parabenizo demais você e Joyce pela essa iniciativa, né? Que realmente, às vezes, a gente precisa ouvir de pessoas próximas, né? A gente escuta, às vezes, vários podcasts que não são de pessoas tão conhecidas e ver esse projeto, eu só tenho que agradecer e me sinto muito honrada pelo convite. A satisfação é toda nossa. Eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho falado muito com os meus... que eu tenho pensado e tenho falado com as pessoas próximas de mim é que a gente tem que começar a valorizar a galera que tá perto da gente, né? Tipo assim, a gente conversando antes, né? A gente descobriu que também é envolvido com música, né? A gente que é da música, normalmente a gente gosta de falar dos caras que são consagrados, né? Mas perto da gente tem muita gente massa, saca? Tem muita gente que a gente respeita, admira e que é referência. Ter você pra falar com a gente de futebol é assim, é ótimo, saca? Obrigado. Nossa, tá sendo muito massa. Espero que você se divirta muito. Eu já tô me divertindo horrores. E vamos que vamos. Você quer se apresentar pra galera se conhecer? Ô, João, eu vou falar um pouco assim, só resumindo, né? Você pontuou, né? Meu nome é Paula. Eu cheguei a atuar, assim, pensando um pouco pela essa perspectiva do futebol, né? Que é um pouco que a gente acaba que faz muita coisa, né? Então, assim, a gente está em várias áreas ao mesmo tempo, mas pensando um pouco por esse lado do futebol, eu fui criada num ambiente, né, que já tinha muito forte essa relação com o futebol, então eu tenho uma referência em casa, que é meu irmão, que sempre tentava jogar, sempre brincava, me ensinava, jogava videogame comigo, e eu comecei dessa parte, assim, desde a infância, adolescência, e dessa trajetória até no começo da vida adulta. Mas pensando um pouco disso, pensando nessa abrangência do futebol, esse carinho que eu tenho, várias questões também a pensar, problematizar sobre esse lado do futebol. Esse sou um pouco, tem esse lado meu do futebol, mas eu também atuo hoje, como a gente conversou, né, nessa parte mais artística, então assim, eu sou de formação, eu sou museóloga, mas eu atuo também como produtora cultural. Então, hoje a gente consegue trabalhar um pouco mais, pensar mais essa cultura a partir do que a gente faz mesmo, né? Eu aprendi muito, a partir das minhas vivências, que a gente precisa realmente criar projetos e ocupar. Então, nesse sentido de ocupação, eu falei assim, por que não, sabe? Me entrar mesmo de cabeça dentro da cultura e da arte. Pensando muito pela minha experiência profissional também, quanto museóloga. E não só isso, né? A gente fala que a gente, quando vai falar da gente, a gente já começa pela profissão, pela graduação, mas a gente não é isso, na real, né? Então, assim, na real, eu sou uma pessoa que gosta de natureza, gosta de bicho, sou vegetariana, na transição para conseguir lidar com o veganismo, mas ainda não sei como, porque eu sou mineira e amo queijo. Então, assim, é mais esse sentido. Tem um gato, tem um gato, tem uma cachorra, então assim, eu sou isso e gosto de tomar minha cervejinha, né? De todos os finais de semana, que é isso. Então, assim, eu acho que mais do que profissional, ou então pensando também que a formação acadêmica e tudo, eu sou uma pessoa tranquila e acho que é esse movimento. Não, massa, massa. E a cervejinha, como diria Chico, né? É muito bom pra ficar pensando melhor, né? Science. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Acho Boa que foi o lembrança, faz, Chico. não Science. Duarte. Então, a gente conversou um pouquinho antes sobre sua trajetória com o futebol, né? E você chegou a jogar profissionalmente, semi-profissionalmente, eu não sei se pode ser, não sei se o termo correto é esse, né? Você chegou a atuar em categoria de base, né? Ou eu tô falhando na missão aqui também? Não, é esse ponto, acho que é essa perspectiva mesmo, porque assim, eu pensando assim, toda essa trajetória,
e até legal, né, levantar isso, que foi algum ponto que chamou muita atenção quando a gente estava conversando, é que foi essas lembranças, né? Então, eu começo mesmo, eu sempre tive uma facilidade sempre gostei muito de esporte, isso desde a infância. Então, quando eu tinha 7 anos, eu já estava na primeira série e eu li, tinha uma escolinha de futebol, só que uma escolinha de homens, né? Não existia uma escolinha voltada para mulheres dentro da escola. E aí os treinos eram 2 vezes por semana, depois da aula. E eu passava e sempre via os meninos jogando e tal, e eu falei assim, poxa, eu quero jogar. E a gente que é mulher, ainda mais dentro dessa perspectiva da sexualidade, eu já jogava no recreio e muita gente, né, olhava para mim, Maria é homem, que entra, né? Se a mulher tá jogando, ela é Maria homem, ela é sapatão. Então eu vivi isso, assim, com 7 anos, aí eu falei assim, poxa, eu quero entrar. Então eu convenci uma amiga minha, né, ela era um ano mais velha que eu, mas a gente ia junto pra escola, né, de bairro. Falei, poxa, Patrícia, vamos jogar comigo e tal, vamos se inscrever. E ela falou, vamos, eu também gosto, ela também jogava. Chamou uma pessoa, uma menina que era da classe dela para jogar junto. Então fomos nós 3, pedi pro treinador. O treinador falou assim, olha, é para meninos, mas se vocês querem, eu aceito vocês aqui. E aí começou. Foi nesse momento que eu comecei a jogar. E desde esses 7 anos. Só para te cortar aí, né? O comentário infeliz do treinador, né? É para meninos, entre aspas. Assim, já tinha um recorte, né? De gênero no esporte, né? E pensando assim, um pouco pela atuação dele quanto treinador, eu acho que, como é estrutural, né, esse machismo, então, assim, às vezes ele, né, nem percebe porque já tá no inconsciente, mas pensando um pouco, assim, do que ele falou para mim, essa é para homem no sentido que tem só homem aqui jogando, sabe? Não foi... Porque até então ele deixou, tipo, eu acho que ele quis me alertar, entendeu? Assim, olha, aqui vai ter homem jogando e aí, por exemplo, vai bater, porque eles não... Pelo contrário, como que nessas vivências, jogando nessa escolinha, eu percebi que, como eu era uma mulher lá dentro, eles faziam que, com o coleguinha, eles batiam até o nível 5. Como eu tava lá, eles batiam até o nível 10. Porque, tipo, é para você saber que esse lugar não é seu. Então, eu vivi isso com esses meninos. No entanto, que foi quando uma vez eu sofri um pênalti e eles não queriam que eu cobrasse o pênalti porque eu era mulher e eu ia errar. Porque era o melhor goleiro que estava lá. E eu acertei. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. E isso dentro de mim foi assim, poxa... Eu sempre percebi isso, eu com 7 anos, você imagina com 7 anos lidar com isso, e aí dentro de mim, eu falei assim, não, eu vou continuar porque eu acertei o pênalti no melhor goleiro, e eu senti orgulho de mim, apesar dos meninos falarem assim, não, ela vai errar, pessoas do meu time. Então, é um movimento que... E aí eu comecei a jogar, pensando nesse lado semi-profissional, eu comecei a jogar de campeonatos dentro de turmas, de minha turma contra outra turma e de escola contra escola, isso em nível municipal. E aí, nesse sentido, na hora que eu jogava e conseguia me destacar, porque dentro dessa perspectiva eu já estava atuando desde 7 anos, então eu já tinha, e isso para mim foi algo que foi um pouco diferente das outras meninas, né? As meninas gostavam de futebol, mas não tinham começado ainda a se interessar mesmo, querer ali entrar numa escolinha. E aí eu comecei a jogar, né, nesses campeonatos. Depois disso, o treinador falou para mim, olha, eu sou treinador também da seleção de Congonhas, que é da minha cidade, e quero te fazer um convite para você vir aqui ver o treino se você gostar. E aí eu entrei. Então, com 11 anos, eu entrei no time da seleção de Congonhas. E aí eram pessoas mais velhas. Eu tinha 11 anos e eu jogava com as meninas de 15 e 16 dentro do meu time. E eu lembro que tinha 2 modalidades, às vezes, nessa de treino, que seria nesse campeonato de escola contra escola, que era de 12 a 14, que é o módulo 1, e o módulo 2 era 15 a 17. E eu atuava tanto no de 12 a 14 e no de 15 a 17. E aí ele me viu no de 15 a 17 e me chamou. E aí eu fui, aí eu comecei a jogar, eu joguei vários campeonatos pela cidade, assim, visitei várias cidades de Minas, participei de campeonatos como o Gime, eu consegui umas oportunidades,
porque como eu consegui ali ser mais nova, e apesar de não ter o corpo suficiente na época, né? Porque as meninas elas já tinham mais corpo, elas eram mais rígidas ali para jogar. E mesmo assim, eu toda ali com 12 anos, jogando no meio de 15 anos, eu ainda conseguia, por causa da agilidade, da flexibilidade, jogar bem, junto, né, no nível delas. Eu consegui ouvir as histórias nos bastidores de oportunidades que às vezes surgiam para algumas meninas, que era, por exemplo, bolsa para você jogar. E eu tinha uma escola particular que oferecia assim, você vai ser atleta de tal escola, e aí a escola particular te dá uma bolsa para você estudar lá. Então, isso começou a brilhar meus olhos. Então, eu com 12, 13, 14, comecei a pensar. E esses meninos, e ao mesmo tempo que me brilhava os olhos de eu enxergar pelo menos uma oportunidade, a minha oportunidade não era nem virar uma Marta, mas era tentar entrar numa escola particular. E aí eu pensei assim, olhando para trás, que eram esses meninos que estavam lá com 7 anos, que e um pouco eu ficava feliz, por outro lado eu ficava frustrada, porque esses meninos que jogavam comigo, eles já estavam na Europa. Eles já faziam aquelas disputas, por exemplo, de seleção, quando tem, né, de time, que faz aquela peneirada. Então, eles já estavam tentando ir para o Cruzeiro, ir para o América, ir para o Tupi, em Juiz de Fora, ir para todos esses times, a Vila Nova. Eu lembro que tinha muitas pessoas, muitos jogadores foram para o Vila Nova, do Vila Nova para o Atlético, para a base do Atlético, e teve um específico que ele... um ou três, acho que foram uns 3 de Congonhas, isso assim, uma cidade de 40 mil habitantes que foram para a Europa, então na Europa até hoje. Então aí isso é uma percepção da trajetória que eu fico pensando, como que eu tinha ali todo o caminho como esses meninos e por que o meu sonho era só entrar numa escola particular, enquanto o sonho deles é aquele famoso, qual que é o seu sonho? Ser jogador de futebol. E por que eu, quanto mulher, não podia falar, meu sonho é ser uma jogadora de futebol? Então, isso eu fiquei pensando muito, tentando, né, a partir da sua pergunta, sobre essa questão da trajetória, né, profissional. A partir disso aí a gente pode fazer várias análises, né, tipo assim, sobre essa questão de resistência, né, que a gente chegou a conversar nos bastidores antes da gente estar aqui, né, assim, como que o futebol feminino, né, que há 40 anos atrás, né, ainda era uma contravenção, né, mulher jogar futebol era legalmente contraventor, né, e pensar que isso é um movimento de resistência, né, assim, jogadoras, mulheres que tentam jogar futebol, elas jogam como um movimento de resistência, né, para ocupar espaços que dizem que não é das mulheres, né? Não sei se eu estou viajando aqui na minha ideia. O que você acha disso? Não, eu penso que é bem isso que você falou. Eu penso que a partir do momento que as mulheres elas começam a tentar, né? Porque é uma tentativa de ocupar esses espaços, até porque esses espaços, de fato, como é algo bem específico, o futebol, porque, por exemplo, eu não consigo chegar lá, ter uma peneirada, igual, por exemplo, um homem vai lá e fala, eu quero ser jogador, vou ali no Vila Nova, vou pegar um time da Série D e vou tentar jogar. Não. E primeiro que a gente nem tem essa abertura, né, para ver, onde que eu vou tentar. Então, assim, é uma tentativa de ocupar esses espaços e é uma resistência, porque foi até algo que a gente acompanhou, né, sobre a questão de que sai várias notícias. Então, assim, a gente vai tentando ocupar esses espaços, principalmente essas mulheres que já estão ali tentando. Então, assim, algumas pessoas que tentam se profissionalizar. Se a gente pegar essas pessoas, as mulheres que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aí a gente vem e vê por exemplo, aquela fala do dirigente do Santos. Ao mesmo tempo que ele tenta pensar sobre isso, a gente tentar ocupar esses espaços. As notícias que chegam é do próprio o ex-conselheiro do Santos falando que é um lixo, né? Que foi algo que caiu muito, né, nas matérias. Então é uma tentativa de ocupar. Eu acho que essa tentativa de descrédito, né, do esporte, né? Eu acho que tanto esse comentário super infeliz do conselheiro do Santos, quanto as comparações super imbecis que o Renato Gaúcho faz, né, quando ele faz comparações do tipo de partidas de futebol com mulheres, né? Não sei se a gente chegou a conversar sobre isso nos bastidores, mas Renato Gaúcho, quando o Grêmio ganhou de São Paulo, ele fez uma comparação do tipo assim, a galera chegou para ele e perguntou assim, ô Renato, você ganhou de São Paulo teve mais de 70% de posse de bola e tal, aí ele chegou e falou algo do tipo assim, o São Paulo é aquele cara que leva a mina pro rolê, paga tudo para ela tal, fica até 5 horas da manhã.
Aí quando chega 5 horas da manhã, chega um cara, dança com ela 5 minutos e leva ela para casa. Uma coisa que eu acho que é muito problemática ainda no futebol é porque os espaços ainda são ocupados única e exclusivamente por homens, né? Os espaços de gestão do esporte são ocupados única e exclusivamente por homens, né? E aí os homens se pronunciam de forma extremamente machista, infeliz, dentro do ambiente do futebol, tá autorizado fazer aquele tipo de coisa, né? Sim, mas todos esses comentários, eles só reforçam todo um espaço. Então, o espaço já é ocupado por homem. Se a gente tenta entrar, a gente vai ouvir piadinha, né? Que foi o que eu te expliquei lá dos meus 7 anos, de falar que eu sou Maria Homem. E aí você pensa, poxa, você já tem que lidar individualmente com a sua subjetividade afetada, de te questionar, falar assim, você é homem ou é mulher, se você quer jogar. E aí, por outro momento, a gente ainda tem que pensar estruturalmente que é um ambiente que é machista, homofóbico, transfóbico e racista. E aí a gente entra, e aí como que as mulheres podem ocupar esse espaço, como que elas se constroem através de organizações para tornar isso E aí ainda a gente absorve ainda essas piadinhas, né? E toda essa estrutura, que aí seja falando que o Campeonato Brasileiro é um lixo, seja a televisão, que às vezes a Globo, ela começou a televisionar, né, a Copa do Mundo em 2019, e que eu fiquei muito feliz, eu fazia questão de ligar a televisão, ir para um bar, às vezes era 11 da manhã, meio-dia, e eu ia para poder só dar audiência, porque eu não tinha televisão em casa, mas eu pensei, eu vou assistir. E às vezes eu chegava no bar, e às vezes eu era muito engraçado, porque eu ia num bar que eram de mulheres, e a televisão tava ligada, e eu falei assim, poxa, por que você não tá assistindo a Copa do Mundo Feminina? Passa esse futebol aí, o Campeonato Brasileiro o tempo todo, e aí a Copa Feminina não passa? Não, Paulo, eu vou ligar aqui. Aí ligava, eu tomava os litrão e ficava assistindo, e às vezes ali naquela vivência mesmo de sentar, assistir e comentar, e você olhava pro resto das mesas, tudo vazio. Sim. Então, assim, aquele falta de incentivo até assim, poxa, é uma oportunidade, assim, eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia ser televisionada a Copa do Mundo, sabe, de 2019, por essa felicidade de saber que a gente ia poder se olhar lá e pensar que, assim, poxa, legal, é um caminho, não é que ainda essa falsa representatividade, né? Então, muitas vezes eu acho que a gente se vê mais de fato por trás, que foi o que você citou sobre a gestão. Então, por exemplo, o técnico da seleção brasileira era um homem. Né? Foi o Vadão, né? Há pouco tempo atrás era um homem. Então, assim, aí você tem lá a Suécia, né? A Suíça, agora, se eu não me engano se é Suécia ou se é Suíça, mas que tinha uma mulher que ela era referência. Então, assim, e aí você vai ver desses times, né? Desses países, porque nesses países em específico, por exemplo, se a gente for pensar a própria Canadá, Japão, os Estados Unidos, Noruega, a Suécia, né? Que eu falei Suíça, mas é Suécia, lembrando agora, que esses próprios países, nesses países em específico, o futebol feminino, ele é mais forte que o masculino. A Suécia. Você já ouviu falar da seleção masculina de futebol da Suécia? Não, mas da feminina já. Sim. O último grande feito da seleção da Suécia masculina foi sediar a Copa de 62, se eu não me engano, né? Não, isso a feminina foi vice-campeã em 2003 e já chegou em várias finais da Copa do Mundo da feminina, né? Sim. Não, e se pensar, por exemplo, né, os Estados Unidos, né, que tem a seleção mais forte de futebol, né? Assim, várias jogadoras ali são referências, né? Megan Rapinoe, Alex Morgan, várias jogadoras, né? E você não sabe, o futebol masculino não joga nem Copa do Mundo, né? Tipo assim, há 3 anos atrás na Rússia, os Estados Unidos, a seleção masculina de futebol dos Estados Unidos não tava, né? E já a seleção feminina passeou na Copa do Mundo, né? De 2019, né? O futebol assim, não tem nem como comparar. E às vezes, assim, eu tava até conversando com as amigas do podcast, com a Natália e com a Nina, né, que tipo assim, quando o cara chega e fala que o futebol feminino é muito, muito ruim, ou que o nível técnico é baixo, ou que é lento, não sei o quê, eu fico pensando se esse camarada que fala isso assiste o Campeonato Brasileiro, sabe? Eu fico pensando muito se esse camarada assiste o Campeonato Brasileiro, assim. Eu não tô falando em jogo de segunda divisão, eu tô falando em jogos de primeira divisão, sabe? O Campeonato Brasileiro, o nível técnico é baixíssimo, assim. Né? Tem um jogo que parece que você tá assistindo pelada, né? A famosa pelada dentro
de um campo da esquina, né? Assim, e aí você não vê que assim, os salários são super altos, os patrocínios, e aí o próprio jogador, às vezes, chega ali, né, enquanto profissional, ele não teve um preparo para estar naquele determinado jogo. E aí é todo um movimento que eu penso assim, se existe até o lado profissional dele, né? Independente do jogador que seja, do time que seja, e como que as mulheres, às vezes, elas estão ali empenhadas, porque sabe que já é um caminho difícil, e elas se colocam muito profissionalmente. Não sei se você já reparou, toda a entrevista da Marta pós-jogo, né? Principalmente pela seleção, ela se coloca ali muito com emoção, e ela tá ali, ó, a Marta, ela é referência hoje, né, então, assim, todo esse movimento, toda essa trajetória, os títulos, né, como o melhor do mundo, e a gente não consegue, às vezes, olhar para ela da devida importância, né, eu não falo nem financeiro, mas a devida importância, ela vem ganhando, né, um pouco mais de patrocínio, de tudo isso, ela tá lá no Orlando, né, que é o time que ela joga. E aí ela faz a vida dela, ela escolheu um lugar que não é o país dela, porque foi onde ela está vivendo, né? Então, assim, porque onde que abraçou as oportunidades que ela não seria quem ela é, toda essa trajetória dela, se ela conseguisse, mas ela abre caminho, mas não é suficiente se a gente for refletir o que é necessário hoje para tudo, sabe? Se começar junto com esses times do Campeonato Brasileiro, Santos, Corinthians, né? O que for. Se você pensar que o time atual campeão, né? Ele é uma péssima referência de comportamento, de postura, né? Assim, o atual campeão brasileiro, ele acha que nesse período de pandemia tem condição de receber público no estádio, né? Em primeiro lugar, né? O atual campeão brasileiro também acha, né, que tipo assim, um jogador dele tá num cassino clandestino dando rolê é a coisa mais normal do mundo, né? Assim, não, amassa, o cara tava de férias, é direito dele, o cara vai onde ele quiser, né? Tipo assim, 2.500 pessoas morrendo por dia por esse grande clube não significa porra nenhuma, né? Eu acho que esse é o problema, esse é uma questão que eu tenho pensado muito sobre o legado, ou sobre o legado mesmo que o futebol masculino tem trazido pra gente, porque, tipo assim, o futebol masculino, ele não entende a importância de conscientizar as pessoas, né? O futebol masculino hoje, ele tá muito preocupado em realmente só gerar grana, sabe? Tipo assim, a gente precisa de grana, porque a gente tem mercado, a gente tem público e tal, e o futebol feminino não, né? Tipo assim, você falou da Marta, né? A Marta, 6 vezes melhor jogadora do mundo, maior artilheira de Copas do Mundo. Ela tem que dar uma entrevista com aquela, né, no dia da eliminação contra a França, né, tipo assim, assiste futebol feminino, apoia o futebol feminino, né, tipo assim, ela sabe, é uma pessoa que está em outro nível, né, é uma das pessoas que foi considerada uma das pessoas mais importantes pela Forbes, mas ela é mais importante lá fora do que aqui, né, tipo assim, uma referência como ser humano, que eu acho que é importante, ao contrário de muitos jogadores, tipo aquele que joga no Paris Saint-Germain, que muita gente adora ele, mas que no final ele é só um playboy babaca mimado, né. Sim, completamente. Ainda pensar assim, a própria Formiga, ela se doou pro futebol, que ela foi terminar a carreira com ela por mais de 40 anos. Então, assim, quando você pega a referência, né, de idade, da forma que ela se doou e ela tava lá, e todo jogo após jogo, e a idade dela, ela se doando, a própria Cristiane. Então, assim, a gente pensa, né, muito sobre a Marta, mas não no sentido de apagar as outras jogadoras. Então, assim, é legal a gente falar dela no sentido que ela tem registros, né, como campeã, então pela trajetória dela fora do país, porque ela não tá aqui dentro e ela nos próprios times que ela atua, a trajetória dela de ser a melhor do mundo. Então, assim, a gente fala, né, e lógico que é legal a gente falar das outras jogadoras, a gente conhecer as histórias dos jogadores também, mas porque a Marta é algo mais específico, porque a gente gosta de, como a gente fala da trajetória de Ronaldo Fenômeno, Romário, Rivaldo, a gente vai falar da trajetória da Marta. Sim. Mesmo diante disso, né, a gente se depara com situações que são muito bizarras também, né, Paulo? Eu estava fazendo uma pesquisa para a gente conversar aqui, eu vou citar algumas coisas dessas pesquisas que eu li, assim. Por exemplo, a Sport Bus, ela comparou o prêmio da Libertadores do Flamengo de 2019. O Flamengo ganhou de prêmio $1.400.000, eu acho,
E o time feminino do Corinthians, que é o time que arrasa quarteirão do Campeonato Brasileiro, ganhou 350 mil. E uma outra coisa que eu queria citar aqui também, né? Não só na questão do prêmio, né? É sobre a questão do ambiente do futebol, né? A contratação recente pelo Atlético do condenado técnico Cuca, né? Apesar das manifestações das torcedoras, né? Mesmo o futebol feminino ocupando certos espaços, né? Eu acho que eu li essa semana que o jogo do Botafogo foi narrado por uma mulher pela primeira vez em rede nacional, né? Aberta, e eu li também que o clássico Corinthians e Palmeiras foi apitado por uma árbitra. Ainda assim, o futebol feminino é tratado com muita discrepância, né? E as torcedoras não recebem o crédito mesmo quando se manifestam, né? Sim, porque nesse caso do Cuca específico, até mesmo do Robinho, né, que são casos problemáticos do ponto de vista da sociedade, e não entrando muito, né, no mérito dessas condenações, até porque a gente só entrando no mérito dessa condenação, a gente pode puxar vários assuntos dentro da sociedade, mas como mulher é muito... não sei nem se a palavra seria problemático, acho que seria até problemático, é um pouco até menos do que é a contratação do Cuca e a própria contratação do Santos na época, quando fez a contratação do Robinho. E aí tiveram vários manifestos. Eu lembro que na época, quando do Robinho subiram, né, porque hoje o movimento da gente poder realizar esse tipo de protesto é a internet, né, então eu lembro que subiram várias hashtags para não ser essa contratação do Robinho, tudo que se deu. Bebeto, tô em paz, irmão. Isso aí, como eu falei aqui, Deus tá me preparando para algo muito maior, entendeu? E o próprio Cuca. Eu lembro que ficaram dias e dias seguidos de campanhas e campanhas na internet a não contratação do Cuca, e eu lembro que nos principais portais de notícias, na Apple UOL, G1, Estadão, se falava muito sobre o que era esse processo do Cuca, então tentava mostrar o que era essa condenação, né, do Cuca. Daquilo eu não devo nada para ninguém, sabe? Eu não sou um cara do mal, eu não fiz nada de errado. Tanto na época do Robinho também. E aí, se você pensar esses dados, né, que você trouxe em questão do valor do prêmio, né, do Flamengo e do Corinthians, essa discrepância, que a gente pode pensar por tudo isso. Por que é esse valor, né? Porque na hora a gente vai pensar o valor, poxa, é um valor exorbitante, né, de diferença. Mas o que está por trás disso? Aí a gente ramifica várias coisas. Por quê? Patrocínio, tempo na televisão aberta que não tem, tempo do futebol, aí pensar tipo, todas as questões que faz ser 350 mil e ser 1 milhão, né, 1,5 milhão quase que você citou, e eu não sei se é dólares ou se é reais, aí você já imagina quanto que é diferente. Aí se for pensar até mesmo o próprio salário da marca, né, que colocava sempre, né, da diferença do Neymar para a marca dentro da seleção brasileira, então a gente nem está comparando ele lá no PSG e a Marta no Orlando Pride, mas a gente está falando sobre ele, os dois na seleção brasileira. E aí, o quanto ela tem de prêmio que ele não tem, que ele nunca foi o melhor do mundo. Que é nenhum. Nenhum. E aí, ela só tá na frente dele 6 vezes. E apenas aí, 6. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Apenas. E aí, nesse sentido, quando a gente fala sobre tudo isso, né, analisar o valor, o porquê que é essa discrepância. Aí a gente enumera vários fatores, né, que é a diferença. Então, e isso é uma questão que fala assim, poxa, a gente está aqui lutando para dar um passo para tipo, a Copa do Mundo de 2019 ser televisionada em TV aberta, que muitos até não gostaram, porque eu lembro que isso deu um bafafá, pô, vai passar jogo de mulher na TV, passa, né, como se fosse uma novela, né, saco, né, e tal. E aí parece que a gente dá um passinho de formiga, sabe, mas é um movimento que eu falo assim, que ele tem que existir, apesar da gente enxergar que são pequenas coisas, mas se a gente for analisar há 6 anos atrás, 7 anos atrás, e aí já existe estatística que o futebol brasileiro, ele subiu, né, cerca de 30% em investimento. Então, é algo que, assim, é uma luta, eu acho que faz parte de todo um processo, existem várias lutas, mas que a gente sabe que para a gente mudar estruturalmente algumas coisas,
a gente precisa de lutar. E a luta, ela vem de um movimento que é de organizações. Então, assim, hoje aqui em Itabira, por exemplo, a gente tem o futebol feminino, a gente tem o time de Itabira, tem o futebol amador. Eu não sei qual a situação que está hoje, por exemplo, né? Pensando assim, eu acho que a gente tem que pensar no nosso cenário local para tentar ir modificando algumas peças chaves de toda essa estrutura. Então, assim, é pensar o que a gente pode apoiar. Eu, quanto mulher, você como homem, como também uma pessoa que gosta de futebol e que entende, porque eu acho que é uma desconstrução sua também, porque você não foi ensinado a gostar de futebol feminino, a apoiar a causa feminina. Mas você, quanto João Jardel, fez essa desconstrução, que vários homens não fazem. Então, por esse motivo, a gente também não consegue ali. Mas é um rolê que, assim, se a gente começar a pensar nesse cenário local, o que a gente tem aqui em Itabira? Poxa, a gente tem várias pessoas que gostam de futebol, a gente tem o time de Itabira, a gente teve um campeonato de regional de Itabira, de algumas cidades, que eu lembro que tem um time específico de Itabira e participou. E isso foi o que, em começo de 2020, se eu não me engano, aí veio a pandemia e tudo mudou. Então, assim, o que a gente pode transformar a realidade do nosso cenário local a partir dessa organização nossa de pessoas que gostam de futebol, mas que estruturalmente condenam o que está sendo feito, sabe? Sim. Então, eu acho que é um movimento que a gente precisa repensar também o que a gente pode fazer, sabe? A gente absorve muita notícia, a gente vê muita estatística, a gente vê toda essa discrepância, mas talvez exista algum caminho para a gente fazer. Sim. E esse caminho pode ser através daqui, da nossa cidade. Paula, o que dizer dessa conversa que foi extraordinária, né? Estou feliz demais de ter te conhecido. Nos bastidores a gente conversou muito, além de futebol, né? Isso foi muito foda. Estou muito feliz desse momento, assim, foi muito, acho que você trouxe muitas coisas muito potentes, assim, eu acho que eu concordo muito com essa ideia que você deu de tentar mudar as coisas dentro da gente, dentro do nosso bairro, dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, saca? É isso, assim, eu não quero ficar procrastinando e ficar repetindo isso 300 vezes, mas estou muito feliz de ter te recebido aqui. Espero que a gente possa conversar sobre outros assuntos aqui no podcast. Espero que o nosso Go a Go role também, que, como eu te falei, provavelmente eu vou ganhar, mas assim... provavelmente eu vou ganhar não porque eu sou melhor, mas é porque eu fico bem com as duas pernas. Mas então, obrigado. Se você quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa? Não, eu acho super massa, sabe? Essa possibilidade da gente acreditar em si mesmo. Eu acho muito legal você acreditar que você vai ganhar, sabe? Eu acho que o caminho é acreditar em você mesmo, né? Ser real. Anjos de gás, asas de ilusão. Sabe? Não tem como a gente pensar que você vai ganhar um gol a gol contra mim, mas tudo bem, a gente joga e depois você põe o resultado, sabe? Depois você leva pra galera aí do podcast e coloca, olha, eu perdi da Paula. Não, beleza, então como combinado aqui então no podcast, depois do gol a gol, eu vou colocar aqui o resultado do jogo, a gente combinou que ia ser o menor de 3, né? O melhor de 3 até 10, né? É isso que a gente combinou, né? Mas eu acho que você tá meio enferrujado aí, que você já falou que você é todo bichado, aí ainda fala pra mim que é melhor que das duas pernas, aí fala, porque eu já fiz cirurgia. É a boleiragem. Mas a gente pode colocar o melhor de 3, só pra você não ficar muito cansado. Ah, não, beleza, obrigado por preservar minha integridade física, que realmente eu preciso preservar. E talvez pra não ficar muito feio, né? Pra não passar vergonha, né? Porque às vezes melhor de 3, eu perco 2 de 10-0, saca? Né? Talvez assim, 2 de 5, né? Só pra ficar uma coisa legal. Tamo junto então. Obrigado. E até a próxima. Ô João, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Foi muito massa essa troca, essa prosa aí, eu acho que. E necessário, sabe? Além de trazer um movimento que foi legal. Foi divertido conversar com você, traz muitas questões assim, de saber que a gente tem sintonia em vários aspectos da vida, saber que você, quanto homem, olha para esse contexto, sabe, de outra maneira, que é muito difícil. Eu falo isso porque desde 7 anos eu estou vivendo isso, né, com vários homens, mas eu acho legal da sua parte
ter se aberto a fazer esse podcast, mesmo sendo um homem falando com uma mulher sobre tal assunto que seria, né, de um lugar de fala enquanto mulher, mas você fez de uma forma bem maneira, assim, com muito respeito. Eu acho que vale, assim, sabe, os homens repensarem sobre isso a partir desse episódio do podcast. E fico feliz e realmente agradeço mais uma vez pelo convite. Espero, se precisar, só chamar que a gente troca ideia aí. Já viu que falar é um trem que eu gosto. Então, Não, assim, só chamar. Não, e o problema é que se deixar nós dois conversando, nós vamos até tarde, né? Tipo assim, nós estamos desembolando desde cedo, né? A gente começar a gravar 10h30, mas nós estamos desembolando desde 8, 9 horas da manhã. Teve bom. Não, demorou, Paula. Paulinda, para quem não conhece. Paulinda, você quer deixar seu contato das redes sociais? Não sei se você quer colocar suas redes sociais aí pra galera te conhecer um pouco mais. Você quer colocar aí seu arroba, seus hashtags, essas coisas todas aí, essas coisas caóticas aí. Essas coisas que as pessoas usam hoje em dia, né? Que tipo, se quer me conhecer, vai lá no meu Instagram. Né? Vai lá no meu Instagram, é isso mesmo. Mas eu uso o Instagram, assim, eu tenho um pouco de contato agora maior com as redes, então, assim, quem quiser pode chegar lá, porque é tudo aberto, não tem nada disso de privado, não. Porque se tá na rede já é tudo aberto, vamos trocar ideia, eu gosto muito de conhecer as pessoas, de trocas, então, só ir lá, @paulaarvores_, que tá lá, é só chegar e isso mesmo. Demorou. Então valeu, galera, espero que vocês tenham gostado desse rolê, pra mim foi muito foda, e logo menos tem mais, até a próxima, é nóis. Clariana, Clariana, forte como a terra, doce que nem cana. Clariana, Clariana, tem força da mãe da terra, doce igual cana caiana. Clariana, Clariana, forte como a terra, doce que nem cana.